Olá, meus amores! Vamos ver se a gente tem internet aqui para falar com vocês. Será que a gente está falando? Será que não? Pedro, o que você acha? Parece que sim, né? Conectado, ao vivo. Ai, que bom! Aliás, é vivo, né? Que bom! É vivo! Se falhar, é vivo que eu pago, tá, gente? Ó, hoje na minha live eu vou conversar com o ex-vice-prefeito de Paranavaí, atual vice-prefeito de Paranavaí, mais um pouco ele entra pro Guinness Book como o homem que mais foi vice-prefeito nesse mundo de Que meu não é Deus. fácil, hein? Que não é fácil Ser ser vice. vice de dois prefeitos diferentes e é sobre isso que nós vamos falar. Então, meu bom dia e meu cafezinho do dia é com ele, meu amigo, ó, Tintim, Pedro Baraldi, tudo bem? Legal, Ana. Beleza? Que bom. Ai, Estamos sem aqui. açúcar. Ah, mas tem que ser natural, né? Eu não gosto de não tomar água. Ah, Gente, deixa eu falar pra vocês. Hoje meu bate-papo é com o vice-prefeito, até porque também eu gostaria muito de falar com o prefeito, mas ele corre de mim, então não tem como falar. O ex-prefeito que você também foi vice também corre de mim. Então, obrigada por você ser corajoso, ser cabra macho de estar falando comigo. Você foi vice primeiramente do Kaique. Então nós vamos falar primeiro dessa gestão sua. Só que o Kaique, quando foi prefeito pela primeira vez, foi com a Jeane Cato. E estava super feliz e veio com um papo de que colocou uma mulher ali para estar ao lado dele. Eu lembro muito bem que na época ele soube pedir voto, a Jeane estava muito contente. Inclusive, Jeane, quero falar com você, tá? Vamos ver essa historinha direitinho, como é que você deixou de ser vice. Mas eu quero saber você, como é que você entrou nessa história e na segunda gestão do Kaique, quando ele foi para a reeleição, você entrou como vice-prefeito. O que aconteceu? Como é que aconteceu isso nos bastidores? Ana, veja bem. Em primeiro lugar, nós somos conterrâneos tamboarenses, né? Tamborenses! Então, Adoro! então, assim, mas eu estou na vida pública praticamente desde o ano 2000, né? Entrei na época na gestão do prefeito Seu Deusdete. Passei por várias secretarias, Secretaria da Fazenda, Educação, chefia do Núcleo de Educação do Estado e depois tive a oportunidade na época de ser convidado para ser candidato a vice na chapa do prefeito, né, delegado Kaique. Mas Claro como que é que isso, foi? Porque ele tinha isso uma vice. Como é tá. que foi? Como é que foi esses bastidores aí? Que Tem eu nunca muita entendi isso. até eu sou, né, filiado hoje ao Partido Progressista. Naquela época eu era do PTB, né, Partido Trabalhista Brasileiro, e o PTB era do grupo do Tião Medeiros, né? E nessa articulação, eu sempre estive junto com o deputado Tião Medeiros e junto com o grupo político dele e do Kaique, o meu nome foi colocado na mesa e isso há uma conversa de bastidor realmente. Que perfil, né, seria interessante, né? Como o Kaique demonstrou muito arrojo, é aquele prefeito mais atirado, e vamos dizer assim, ele sempre deixou claro que ele nunca tinha muito perfil de gabinete, né? E a minha pessoa, eu sempre trabalhei mais com parte administrativa, parte de gestão interna, então buscou-se falar, ó, vamos pegar uma pessoa que tenha um perfil mais externo de gestão, que é o perfil talvez do Kaique, e uma pessoa mais de perfil interno de gabinete, que seria o Pedro Baraldi. E foi esse o combinado nosso de trabalharmos junto, eu trabalhando mais, ele até fazia uma comparação, ele era o delegado-chefe, eu era o delegado operacional, mais ou Ou menos seja, dentro da para as estrutura. pessoas entenderem um pouquinho, ele é o cara que fica nas redes sociais fazendo o marketing, o merchan, sendo um nome, sendo bonito, e ele é o que trabalha de verdade. É assim que funciona, porque fica lá dentro, São colocações suas, ele né? faz o comercial, ele Não, fica o famoso e você fica não, nos não bastidores é lá só trabalhando. isso, Ana, você sabe disso, Eu não sei né? não, tô aqui pra gente bater papo, eu Então, quero o saber. prefeito, né, o prefeito tem um papel de liderança muito forte, ele tem toda uma equipe de secretários que é escolhido pelo prefeito, né? Então você tem que fazer todo um trabalho de articulação com essa equipe de secretários, com os deputados, e assim, o fato de não estar administrativamente, às vezes, sentado na cadeira ali no gabinete, não quer dizer que ele não está no exercício do mandato ou da função dele. Mas é bem mais É, gostoso, não é? Você ficar são só perfis, viajando,
falando, perfil fazendo diferente, né? mídia na Tá, mas vamos internet, vamos isso é assim, legal. mas foi combinado dessa Para forma, vocês tá? trabalharem. Então assim, o que eu combinei com o Kaique, ele cumpriu e eu também procurei fazer o melhor, né? Sempre trabalhando de forma interna, representando em eventos, mesmo quando tinha que viajar também, sempre representando o município. Né? E nunca deixei, vamos dizer, de falar da equipe. Ninguém faz gestão sozinho. Não. Né? Então, uma prefeitura igual Paranavaí, que é muito grande, um orçamento de mais de 500 milhões, uma secretaria, só a Secretaria de Educação de Paranavaí hoje tem um orçamento de mais de 10 milhões por mês, é maior do que a maioria das prefeituras da região. Então, uma única secretaria. Né? Você pega uma Secretaria de Educação, tem mais de 1.000 funcionários. Né? Então, tem uma gestão grande. Então, tem espaço para todo mundo trabalhar. Então, e foi dessa forma que a gente trabalhou junto. Então, tem que escolher sempre um cara que seja muito bom também de operação, de colocar equipe, que não tenha medo de pôr uma boa equipe para trabalhar. E esse é o grande problema, às vezes, que a gente percebe na política, porque são muitos acordos, né? Os bastidores parece ser muito nebuloso, né? Um mundinho pantanoso da política, não é? E aí você pega uma secretaria de, por exemplo, de saúde, que é super importante. E aí o povo fala, tá ruim, tá péssimo, tá não sei o quê, mas se a pessoa que estiver lá nessa secretaria caiu no gosto do prefeito, ela não vai sair, o povo é que vai se adaptar. Então, é complicado isso para nós, povão, entender, porque os bastidores da política sempre ficam privilegiando os seus, mas os seus só é o povão na hora de votar. Mas na hora de pôr para administrar, colocam os amiguinhos e mesmo a gente falando assim, não tá bom, esse lado de Paranavaí não tá legal, a gente precisa de melhorar na saúde, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, mesmo assim, as pessoas ficam insistindo, igual, eu vou chegar nesse negócio de secretários, como é que são escolhidos, mas eu vou voltar um pouquinho, tá gente? Vou voltar um pouquinho na parte de gestão sua e do Kaique. Quantas vezes, porque o vice-prefeito, ele assume a prefeitura quando o prefeito sai para viajar, ou fica doente, ou acontece, Deus o livre e guarde, de morrer, quem assume é sempre o vice. Quantas vezes você assumiu a prefeitura, estamos falando primeiro da primeira gestão, tá? Do Kaique, quantas vezes você assumiu a prefeitura para ele poder sair por um motivo ou outro? Eu acredito que em torno de umas 10 vezes, pelo menos, oficialmente, né, substituindo. Né? Porque o prefeito pode se ausentar do município pela lei orgânica até 5 dias. Sem que você assuma. Sem que assuma. Então, é natural que às vezes o prefeito viajava e num período curto que não havia a transição de cargo. Agora, quando ultrapassava o período de 5 dias, e aí o Kaique teve alguns problemas de saúde, quando ele quebrou a perna, né, teve algumas situações de afastamento maior, mas foram, se eu não me engano, 9 ou 10 vezes. Deu aí um período quase que, eu tenho até isso, uma certidão ali, mas me parece que dá quase 9 meses de mandato durante os 4 anos. Tá. Que são os períodos das férias do prefeito, o afastamento e tal. Mas a gente, vamos dizer, para mim isso, pouca coisa mudou na forma de trabalhar. Porque assim, eu sempre compartilhei as ações, né, com o prefeito. E claro que você vai substituir o prefeito por 15 dias, você não vai fazer uma mudança radical, você não vai mudar um secretário, você não vai mudar aquilo que tá rodando. Né? E tecnicamente, né, você pode falar o que for, né? Mas a gestão do Kaique, os secretários, que a grande maioria são técnicos, ou praticamente todos eles eram técnicos. Ah, mas o cara é político ou não é político? Toda pessoa que é secretário, para mim, tem que ser político. Se falar que não é político, não assume a função, porque não está preparado para isso. Você tem que fazer o papel político, sim, tá? Você tem que ter boa articulação com os vereadores, você tem que ter boa articulação com os deputados, você tem que ter articulação até com a tua equipe interna. Paranavaí tem praticamente
mais de 3 mil, quase 3 mil servidores. Tá? Se você não tiver um bom processo de gestão, se você não tiver empatia com a tua equipe, com tuas chefias, você acha que o serviço vai acontecer? Na verdade, você não vai deixar de ter empatia com a equipe, porque foi você que contratou. E a Mas equipe... não foi só isso que você contratou. O cara é concursado. Não foi você que contratou. Ele é Ué, secretário, quando você chama de secretário de saúde, ele foi concursado? Isso não existe, não. Mas são poucos, Ana. Não é só isso, não é só o secretário. Você pega, vamos pegar o exemplo aqui da rede municipal. Você tem a secretária de educação, você tem todos os diretores de escola. Tá? O diretor de escola, ele passa por um processo interno de eleição dentro da escola. Não é uma escolha do prefeito que vai lá e pega a dedo e coloca lá. É uma comunidade que escolhe. Então, essa pessoa tem que ter, quando eu falo empatia, é sintonia com o prefeito, com o secretário, com a direção da escola e com a tua equipe de gestão. Se você não tiver essa empatia com o grupo, as coisas não funcionam. A área pública não é só você chegar lá e bater na mesa e achar que vai dar ordem para todo mundo e a coisa vai acontecer. Isso aí, se não tiver habilidade... Tem que ter jogo de cintura, por isso, né? que eu falo que tem que ter jogo de cintura e tem que ter política, porque a política é a habilidade de fazer as coisas bem feitas. Política não é politicagem. Tá? Uma coisa é politicagem. Eu atuo na vida pública já tem mais de praticamente 25 anos. Eu nunca deixei de exercer a minha profissão, eu nunca deixei né, quando eu falo nunca deixei, nunca abandonei. Tá? Ele é contador, tá, gente? Então, hoje a gente está aqui no escritório dele, que é o Argos. Eu sou contador e sou professor. E professor também. Da Unespar, inclusive. Hoje eu estou afastado por causa da função pública. Mas eu já compartilhei, muitas vezes trabalhava durante o expediente na prefeitura e dava aula à noite na faculdade. Isso eu fiz muitas vezes. Então, assim, mas nunca mudei. Né? A pessoa é a mesma. Não é porque você está na vida pública que você tem o rótulo de político e política é tudo igual. Não é. Existe um cara que é mau caráter e que finge ser bonzinho, porque hoje com as redes sociais, gente, é muito fácil você montar um personagem. E aí você monta um personagem e você tem, infelizmente, os políticos também têm seguidores. E os seguidores são tão fanáticos, que às vezes as coisas estão acontecendo, pessoas estão passando um monte de situações, um monte de problemas, e como eles são influencers, políticos influencers, eles acabam que tendo um grupo de fanáticos por eles. E aí fica muito difícil a gente falar sobre uma boa política. Então acaba que são um pouco de politicagem, porque a internet está sendo usada por todo mundo. Por pessoas boas e por pessoas ruins. Por políticos bons e por políticos ruins também. Eu conheço o Pedro há muito tempo. Tanto que o Pedro é de Tamboara, vocês sabem. E esse cara sempre foi um cara que foi religioso. Nunca usou uma igreja. Eu vou começar a ir na igreja do Padre Adão, vou fazer lá uma fantasia de que eu sou um carinha religioso para poder colocar isso no currículo e ganhar votos das pessoas, ganhar simpatia. Ele nunca fez, mas existem políticos que fazem isso, que usam igrejas, começam a ir em igrejas para dizer que eles são religiosos, que eles são bonzinhos, que eles são isso, que eles são aquilo. Só que as máscaras acabam caindo, as pessoas não sustentam muito isso. Só que tudo é usado. O meio político é usado em tudo. Usa na religião, usa em tudo quanto é lugar. E eu queria que as pessoas ficassem muito espertas com políticos influencers, tá? Começa a olhar para a sua cidade, ver realmente o que está acontecendo dentro dessa cidade. Como ele falou, tem muitos milhões em jogo, tem muito dinheiro. E esse dinheiro é de vocês, é das pessoas aqui de Paranavaí. Então vocês têm que cuidar bem, porque as pessoas que estão cuidando porque vocês elegeram elas para cuidar desse dinheiro de vocês. Então, não olhem para a política como influencers, como pessoas que vocês têm que seguir, ser cegamente fanáticos. Olhem e comecem a cobrar de políticos. Então, todos os meus vídeos que eu faço, eu não faço um vídeo puxando saco de ninguém. E também eu tento perguntar para as pessoas o que às vezes a gente está entalado aqui, quer falar, quer saber, e muitas pessoas não fazem. Tem muito podcast por aí que chama
as pessoas para conversar e na verdade só começa a puxar saco. Por quê? Porque puxar saco é a melhor forma de agradar de todo mundo. Então eu faço, com o meu celular, faço para o povão as minhas conversas. E eu agradeço muito quem vem, como é o caso do Pedro Baraldi, como foi o caso do Rogério Lorenzetti, acredito que a Jane Cato vem, que muitos deputados virão aqui conversar comigo, porque são pessoas que não ligam tanto para quem fica puxando o saco delas, tá? Então, eu quis fazer essa ressalva para continuar fazendo as perguntas para você, cabulosa, tá? Quando você falou que ficou 9 vezes atuando como prefeito aqui em Paranavaí, ainda na gestão Kaique, nós estamos falando ainda do seu atual gestão como vice. O que você viu que você mais gostou que o Kaique estava fazendo e também o que você não faria, que você faria diferente se as pessoas tivessem dado voto a você? O que você teria feito de diferente? Não é possível que tudo que o Kaique fez você acha maravilhoso, tudo que ele colocou foi... Se você fosse prefeito, você faria diferente? Ana, é o seguinte, o Kaique tem um perfil diferente, aquele que nós já falamos. Sim, né? por isso que eu estou te dando a chance de dizer, se o povo te desse esse voto, se você fosse o prefeito, o que você faria de diferente? Eu sempre, primeira coisa que eu faço e fiz, né, durante esse período, o gabinete sempre teve uma abertura muito grande, né? Eu sempre atendia as pessoas, né, independente, até, claro que o prefeito, você tem que organizar uma agenda, tem hora que não tem jeito de falar, vai atender todo mundo, mas eu sempre procurei atender, e vou citar o exemplo você acabou de falar de religião e tal, eu praticamente, durante a campanha, eu fui praticamente em todas as igrejas aqui de Paranavaí, católicas, evangélicas, todas, né, maçonaria, qualquer tipo de igreja. Por quê? Cada um tem a sua seita e religião, eu respeito. E fui muito bem recebido em todos os lugares. Né? E tenho um diálogo aberto com todas as igrejas, isso antes da campanha e depois. Né? Não é porque passou a eleição que vai mudar essa postura. Então, com as entidades, com os sindicatos, né? Eu não tenho dificuldade até com o sindicato, com a Câmara, de sempre estar conversando, e também na política até com os adversários. Porque às vezes a pessoa está no poder, né, fala, mas eu não votei no atual presidente, e aí como é que fica? Cara, ele é o gestor do Brasil. Né? Da mesma forma que tem um gestor no Estado e tem um gestor na Prefeitura. Né? Não é porque aquela pessoa é do outro partido que ele é meu inimigo. Ele é meu adversário político. É uma coisa. Mas eu respeito ele e ele respeita o meu espaço. Né? Então eu sempre tive muita clareza nessa questão de espaço das pessoas e respeitar cada um. Você fazendo isso, você também é respeitado. Então, assim, eu acho que isso era um perfil de atendimento que eu com certeza seria mais próximo, né? Até mesmo quando você é criticado, né? Às vezes a gente recebe crítica, né? E aí entra o trabalho da crítica, o Ministério Público, né? Eu já respondi várias ações do Ministério Público. Sim. Muitas pessoas fizeram denúncia, né? E às vezes você faz uma denúncia sem fundamento ou sem conhecimento, mas você faz a denúncia. Hoje, para você denunciar, você pode fazer uma denúncia, inclusive anônima, né? E o Ministério Público acata e toca para frente. E se você não se defender, você vai ter problema. Então, eu já respondi várias ações. Nunca fui condenado. Faz 25 anos que eu estou na vida pública, nunca tive. Já teve pessoas que falaram para mim, tira os bens do teu nome, não deixa no teu nome porque seu CPF vai ser bloqueado e tal. Eu nunca fiz isso. E não vou fazer, porque aquilo que é meu, eu ganhei com o suor do meu trabalho. Né? Você conhece, eu tenho uma chacrinha lá em Tamboara, que veio da herança do meu pai e da minha mãe. Um alqueire e meio. Aquela propriedade ficou penhorada com uma ação no Ministério Público por praticamente quase 10 anos. Ficou penhorada, bloqueada. Por quê? O Ministério Público, né, por causa de uma denúncia, estava me colocando num pacote lá, dizendo que eu poderia ter feito coisa irregular, e foi lá e bloqueou um bem meu. Falei, peraí, esse bem veio de herança do meu pai e da minha mãe. Eu não comprei com dinheiro público, com muito menos com roubo. Por que eu vou tirar do meu nome? Não tirei. Então, assim, por isso que eu falo, o perfil de político e de gestor,
né? Nós precisamos de pessoas boas dentro da vida pública. Tá, então assim, a primeira coisa seria você atender mais o público, que eu perguntei a diferença sua, que você faria talvez um gabinete mais aberto. Você faria um gabinete mais aberto e teria mais educação com as pessoas e saberia que você, no cargo público... enfrentaria, vamos dizer, essas questões, principalmente de... O Kaique é uma maneira de enfrentar diferente, ele já respondia muitas vezes na rede social. Né? Eu começava a brigar com as pessoas. Eu não tenho esse perfil, né? Então é diferente, é o que você falou. Ele tem todo um perfil diferenciado. Briga muito com as pessoas, eu vi muito isso. Eu queria até entrevistar o Kaique por isso. As pessoas não podem ir contra. Eles estão num cargo público, a pessoa vai falar com ele, vai cobrar coisas até pertinentes ou não, mas o cargo público faz parte. Então, quer dizer, foi prefeito eleito e reeleito e na reeleição não aprendeu nada. Então, quer dizer, continua assim, brigando e precisando só de elogio que massageia o ego. Então, isso você já seria diferente. Mas o que foi feito aqui na cidade também que você falou, poxa, isso daí eu não faria não, isso aí gastou muito dinheiro, foi muita verba e não deu em nada, ou a cidade precisava de outras coisas que não fossem essa. Como você foi visto, o que foi feito que você não faria? Você falar, isso eu não faço. A parte de infraestrutura avançou bastante, né? Quem conheceu Paranavaí há 10 anos atrás e depois da gestão do Kaique e com a minha participação também, principalmente a parte de infraestrutura urbana melhorou bastante. Praças, a pavimentação, né? Você lembra antigamente que os asfaltos aqui em Paranavaí era motivo de piada, até com bananeira plantada em muitos lugares aí. Então, melhorou. Agora, não conseguiu avançar muito na parte de drenagem urbana, então isso sobrou e é uma coisa que é difícil de resolver. Às vezes o pessoal fala, mas ali quando chove, perto do cemitério, alaga ali. Só que alaga de água que vem desde ali da região do Mufato, ou até lá da região do Colégio Estadual, da Avenida Paraná, lá de cima, vem tudo para essa bacia aqui. E os encanamentos, tudo que tem ali, não suportam mais. Mas como é que resolve? Vamos fazer uma nova galeria, rasgar o asfalto aí, em muitas regiões aí, hoje que tem residência e comércio, para você abrir, por exemplo, tem que fazer uma nova galeria aqui, saindo perto do cemitério, e cruzando a Heitor Furtado para chegar lá na região perto do Ricato, onde tem um local onde você possa soltar água, uma obra muito difícil, muito cara. Então, essa parte de drenagem precisa ser feito realmente um investimento muito grande aqui em Paranavaí, que eu acho que o Kaique não conseguiu fazer. A parte urbana, de mobilidade urbana, eu acho que precisa a parte nossa de semáforos, né, sinalização, calçada, limpeza urbana, muito terreno baldio ainda, que precisa de um aperto maior da fiscalização para fazer com que esses terrenos sejam limpos pelos proprietários e onde é da prefeitura, a prefeitura faça parte dela também. Então essa parte precisa também de investimento rápido. O transporte urbano também é uma necessidade que já passou da hora, está num processo aí de nova licitação, né? Precisa muito. E essas obras estruturais que o Kaique mesmo anunciou, que é a nova prefeitura, que é a mudança lá para a região do Jardim Oásis, e aquela região da antiga rodoviária ali, que ficou de fazer a obra da Secretaria de Patrimônio e Trânsito, Guarda Municipal, revitalizar aquela região. Porque você revitalizando ali, você melhoraria muito a parte de infraestrutura da cidade. Então, você fazendo isso, a cidade hoje, ela já é atraente em aspectos econômicos, mas você fazendo isso, ela melhora mais ainda. O aeroporto, que está agora em processo de ampliação, né? Nós temos uma rede de educação muito boa, né? Precisa de investimento? Precisa. Tem prédio que foi construído há 30, 40 anos atrás e a realidade da escola era uma, hoje é outra. Precisa de ar-condicionado, precisa melhor de condição dos prédios, né, para poder ter o serviço público oferecido com qualidade. E a rede de saúde, né, que você viu, inclusive, uma discussão essa semana, né, que passa principalmente pela parte de especialidades, que é o gargalo de atendimento na cidade, é a parte de especialidade principalmente. Então, assim, você fazendo esses serviços
básicos, você atrai investidores. Quando veio um grupo da JBS aqui em Paranavaí para fazer um estudo para estudar a humanidade deles, as primeiras coisas que eles perguntaram são as condições para os filhos dos funcionários que iam morar aqui na cidade. Tem vaga na creche? Como é que é a vaga nas escolas? Nós temos escolas públicas boas, de qualidade, para oferecer isso para os filhos dos funcionários? Se você faz isso, você atrai investidores. Não precisa fazer grandes doações, doar um terreno, doar dinheiro para a empresa. Não, o empresário ele tem que fazer isso com a sua condição própria. Você tem que oferecer, você tem que oferecer ao serviço público de qualidade. Mas você falou o seguinte, que vocês fizeram uma infraestrutura bacana, a praça ali, que inclusive parece que é a Praça dos Pioneiros, é um projeto bem grande, foi gasto quase R$1 milhão e tal. Mas vocês não acham que seria mais importante vocês cuidar dessas coisas que você falou, que são muita coisa que não foi cuidado? Ó, a gente tinha que ter feito isso, a gente tinha que ter feito aquilo, a gente tinha que ter feito aquela outra coisa. E na verdade, essas coisas que são super importantes, por exemplo, esses alagamentos que tem, que a água escorre, que os caixões ficam flutuando, as pessoas que moram ali, não é de rir não. Não, mas não é de rir. Quem tem família lá com o caixão flutua, chora. Por isso que eu falei que o problema é muito sério. É muito sério pra gente rir. E assim, e não seria mais importante investir esse R$1 milhão nesse projeto, junto com outras coisas que talvez foram feitas? É bacana, só que tem coisas assim tão mais importantes que deveriam estar na prioridade e que deixaram assim, um prefeito deixa para o outro, que não é só o Kaique. Os outros prefeitos também podiam ter feito, porque isso já está acontecendo há muitos anos, coisa de muitos outros prefeitos já poderiam também estar dando uma olhada nisso. Mas assim, colocar coisas para ficar a cidade bonita e gastar milhões com isso, mas a população está realmente precisando de que os caixões não flutuem, que as casas não sejam alagadas com qualquer chuva, e agora está chovendo bem mais forte. As pessoas precisam que a saúde esteja muito boa, porque é muito triste você chegar num postinho de saúde e não ter uma estrutura para te atender bem. Realmente é preciso aplicar no ensino, e tudo isso você falou, realmente a gente precisa aplicar, mas não aplicou. Mas foi feito a praça, foram feitos, que gastou muito dinheiro, foram feitas obras que ficaram realmente boas, algumas sim, outras já estão precisando até de reforma, gastando muita grana. Quebrou um monte de lugares para fazer prefeitura em outro lugar e na verdade nem foi feito. E esse dinheiro, será que ele é tão mais importante fazer uma prefeitura em outro lugar? Ou cuidar dessa parte que o povão está precisando mesmo, ao invés de pegar a prefeitura e pôr em outro lugar? Vamos cuidar do que o povo precisa. Não seria mais ou menos isso que as pessoas esperam de um prefeito? Você não mudaria isso ou você continuaria? A prefeitura é uma questão constante. Né? Eu volto a falar, quando você falou do alagamento, o principal problema do alagamento, primeira coisa, é a permeabilidade de água. Você pega a região aqui do Jardim Ouro Branco, antigamente não tinha tanta construção. Chovia, a água entrava nos terrenos. Hoje, você vai lá, a maioria dos proprietários constrói e não tem nem área verde dentro de casa, a maioria. Ou seja, toda a água que vem tem que ir para a rua. Né? Começa por aí. E aí já tem uma discussão também do trabalho da prefeitura e da fiscalização e de quem constrói, que também muitas vezes não tem consciência e faz coisa que não devia. Então aí joga o problema para a rua. Então, e aí pega aquela bacia do Ouro Branco lá, o que era há 20 anos atrás e o que é hoje em termos de moradores. Tá? Aí quando você fala de uma obra dessa, os tubos lá da galeria da Avenida Paraná, por exemplo, é tubo de 40. Tubo de 40 não suporta mais. Vai ter que pegar, arrebentar aquela galeria e fazer uma galeria nova. Mas é uma obra, quando eu falo assim, muito complexa, tecnicamente, e vai muito dinheiro para fazer isso. Então, às vezes, vai fazer. Isso é um compromisso da atual gestão também. O Kaique tentou bastante, tem projeto nesse sentido, e ficou para o Maurício agora, para a equipe. O Maurício está com uma equipe fazendo esse estudo para poder entrar nessas obras. Não tem jeito, Paranavaí precisa desse investimento. Né? Esse negócio do caixão flutuando aí é lamentável isso, claro que é. Isso, quem que gosta?
Não é só morador ali. Para o gestor isso é uma vergonha. O ser humano, quando Só você é que, ser humano, você já fica triste. mas é uma realidade que infelizmente aconteceu e tem acontecido muito, não só em Paranavaí, mas na maioria dos municípios do Brasil que cresceram e a infraestrutura urbana não acompanhou. Outra coisa que aconteceu antigamente, hoje você vai fazer um loteamento. Você só libera o loteamento para construir se tiver galeria, se tiver pavimentação, se tiver infraestrutura. Antigamente não era assim. Nós temos região da cidade aqui, você pega o Jardim Morada do Sol, por exemplo, que não tem galeria, que não tem asfalto. Tá? Chove, o que vira lá? É uma meleca, vamos dizer assim. Né? Aí, mas agora a prefeitura tem que fazer. Aí você vai fazer, você vai valorizar o quê? O imóvel de quem mora lá. Quer dizer, tem que cobrar uma contribuição de melhoria para isso. Mas aí é um projeto de grande estrutura, que você vai fazer todo um projeto de galeria e asfalto para uma região grande, né? E aí precisa de recursos para isso. Mas se vocês conseguem recursos para pôr uma prefeitura nesse lugar, que vai sair caríssimo também lá o recurso que está programado da prefeitura... Por que vocês não conseguem também recursos para ajudar essas pessoas nesses lugares? É recurso de financiamento, tá? Essa obra da prefeitura que está programada, que tem o recurso programado, é recurso de financiamento de acordo com a capacidade de endividamento do município. O recurso de financiamento é feita uma análise da Secretaria de Tesouro Nacional, o governo libera, através da Caixa Econômica, um empréstimo de acordo com a capacidade de pagamento do município e já é descontado na arrecadação dos impostos depois, nos próximos, geralmente é de 20 anos, são contratos de 20, 25 anos. Então, hoje você tem basicamente o recurso próprio, que é a arrecadação dos impostos, você tem o recurso desses empréstimos e você tem os recursos das emendas parlamentares, que é dos deputados federais e deputados estaduais, dentro dos programas do governo, às vezes. Por exemplo, agora saiu o PAC do governo federal, mas o PAC do governo federal não contempla a obra de drenagem em Paranavaí, porque Paranavaí não tem um histórico lá perante o governo federal de alagamentos constantes. Aonde que eles contemplaram? Aquela região da Baixada Santista, lá onde tem São Sebastião, perto de Santos, que teve aqueles alagamentos fortes lá, o Rio Grande do Sul, que teve aquela catástrofe. Então, algumas áreas dentro do programa do governo federal, às vezes você tem e não consegue encaixar. Então, assim, a gestão é um processo muito integrado. Por isso que eu digo da importância de ter uma sintonia do município com os deputados, porque o deputado, desde que ele conheça os programas do governo federal e do governo estadual, você consegue fluir para fazer o recurso chegar no local certo. Porque só o recurso de arrecadação, ele já tem muita destinação específica. Aqui em Paranavaí, por exemplo, o gasto de saúde é 15% previsto pela Constituição. Paranavaí gasta 24% a 25%. Gasta 10% a mais do orçamento e a gente tem consciência que é talvez o serviço que mais tem reclamação e mais precisa de investimento. Ainda é a saúde, mas gasta-se quase que o dobro do previsto. A educação é 25%. Então você pega só a educação e a parte da saúde, dá praticamente 50% do orçamento. Aí você tem o gasto de pessoal do município. O município pode gastar até 51% da receita com gasto de pessoal. O Paranavaí gasta 47%. 47%. Ainda está um pouquinho com uma certa folga de limite. Né? Mas assim, se você pegar e joga da assistência social e ver o que sobra para investimento, é muito pouco. É muito pouco. Então, precisa desses recursos externos. Eu trabalhei com o seu Deusdete. O seu Deusdete é uma pessoa extremamente correta, o prefeito que devo muito a ele e tal. E o seu Deusdete tinha uma visão. Ele falava, Pedinho, ele até falava assim, Pedinho, eu não quero fazer dívida. Né? Eu não vou fazer empréstimo para a prefeitura para deixar para os outros pagar. Aí você quase não consegue fazer obra. Se você não for peitudo, esse é o termo, para poder buscar o recurso e fazer, você não sai. Né? Você está ali em Tamboária, vou dar até uma cutucadinha. Né? O nosso amigo prefeito da gestão passada não tinha um bom relacionamento com o deputado
né, da nossa região aqui. E aí as coisas não fluíam. E eu ouvi do deputado, eu não mando recurso para Tamboara porque eles não conseguem gastar, não conseguem fazer os projetos e não conseguem. Então, assim, tem que ter sintonia de ação. Né? A prefeitura tem que ter equipe técnica boa, tem que fazer bons projetos e tem que ter esse contato bom com os deputados para poder a coisa fluir. Assim, e aí a coisa vai. Você falou de deputado. Paranavaí tem deputado estadual, que é o Leônidas, e tem o deputado federal, que é o Tião Medeiros. Então, Paranavaí em si já tem 2 deputados da própria cidade. Quer dizer, vocês têm 2 deputados da própria cidade, tem tudo na mão. O que dificulta as coisas aqui para que as coisas aconteçam realmente? E eu vou voltar assim, que eu tinha feito a pergunta, o que você faria de diferente do Kaique? Então, a primeira coisa seria atender melhor as pessoas, ter mais educação. Segundo, eu perguntei o que você faria diferente que ele fez na cidade, que você faria diferente. Pelo que eu entendi, você não faria nada de diferente. Não, você apoiou tudo que o Kaique fez. Derrubar um monte de prédio e não fazer nada. Não, Ana, você está colocando coisa. Eu faria o que ele fez e tentaria fazer mais na parte de infraestrutura. Eu acabei de falar. Infraestrutura urbana. A cidade tem que estar bem, tem que acolher bem as pessoas, tem que ter estrutura de atendimento. Quando você falou dos postinhos de saúde, hoje, por exemplo, está reformando o postinho do São Jorge, do Morumbi, os 2 do Morumbi, o Celso Conda, que é ali da Vila Operária, e do Campo Belo. Tem 5 postinhos que estão em processo de reforma, estão concluindo as reformas agora. Sabe de quando é o recurso? Foi quando Tião Medeiros era deputado estadual ainda, no último mandato dele, que ele conseguiu, junto com a Secretaria de Saúde, os recursos para reformar esses postinhos. Só que assim, quando falar o deputado conseguiu o recurso, tá? Aí o que você tem que fazer? No caso da Secretaria de Saúde, você tem que fazer o projeto técnico, passa por toda uma equipe de engenharia, você tem que aprovar ele aqui na Regional de Saúde, depois você aprova no Estado, depois que o Estado aprova, ele vai te dar um ok para licitar isso e aí dar sequência no processo. Então, às vezes, dentro da prefeitura, uma das maiores dificuldades é parte de engenharia, parte técnica, tá? Por exemplo, a Secretaria de Saúde, ela não tem engenheiro. Lá só tem médico, enfermeiro, atendente e tal, não tem engenheiro. Ela depende da outra secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é quem cuida da parte das obras, quem cuida da parte... Aí depende da Secretaria de Administração, que cuida da licitação, depende da Fazenda, que tem que fazer a parte de dotação orçamentária. Então, é toda uma coisa integrada. Se você não fizer, a coisa não anda. Mas deixa eu te falar, já que você citou a saúde, que depende de tudo isso, e atender bem o povo, que só depende de uma boa educação e de você treinar a sua equipe para que priorizem as pessoas que vão lá. Muitas reclamações que eu vejo e que eu tive, que são reclamações que eu posso até trazer para você, são reclamações de que as pessoas não atenderam o povão muito bem, que foram mal educados ou que estavam lá parecendo que estavam fazendo um favor para as pessoas, para atender, deixaram as pessoas na fila muito tempo, médicos que não atenderam bem, enfermeiros que não atenderam bem. Isso não custa dinheiro, isso custa uma equipe focada em atender bem ao próximo, bem ao povo. E isso não depende de verba nenhuma. E acontece bastante aqui em Paranavaí, e essa coisa, se melhorasse, eu acho que já seria assim, um ponto altíssimo para as pessoas, porque muitas pessoas se sentem mal quando vão lá e parece que estão num lugar, o que está fazendo aqui? Pô, estou aqui porque eu estou doente, eu não viria aqui não é um shopping. Então, essa parte que peca muito, e isso parece que não muda, entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito. Eu não estou dizendo só da gestão que vocês assumiram, não. Estou falando de outras gestões. E não tem ninguém para ir lá e falar assim, ó, acabou a palhaçada, quem não for tratar bem o povo, rua. Primeiro que não é assim que a maioria dos funcionários são concursados. Tá? Então aí é aquilo que eu falei para você desde o começo. Liderança e empatia, né, da equipe, o prefeito, o secretário e as equipes de trabalho. Tá? Então, se não tiver isso integrado, a própria equipe às vezes trabalha contra. Né? O prefeito está com toda a boa vontade de querer fazer as coisas, o secretário, mas a equipe às vezes não está. Então, tem que ter essa sintonia de equipe. Outro detalhe, tem que denunciar. Ah, foi mal atendido? Registra, denuncia. Vamos apurar os fatos.
Porque também tem muita coisa, e aí na saúde, a gente generaliza muito, Ana, porque eu tenho plano de saúde, tá? Eu vou ali na Unimed para atender. Tem vez que eu vou lá e demora 1 hora e meia. Eu acho que tem gente passando, mas a tua classificação, a tua pulseirinha lá não é da cor que tem que ser. Eu sempre espero, eu não saio dando carteirada em lugar nenhum. Eu fui tomar vacina aqui no Jardim Maringá. Essa semana passada, fui lá, nem passei minha identidade para o rapaz do atendimento, acho que ele nem viu quem era o Pedro Baraldi lá, e pôs eu na fila, me deixou esperando, eu fiquei mais de 1 hora esperando para tomar uma vacina, no postinho aqui no Jardim Maringá. Eu falei, caramba, esse atendimento aqui está muito ruim. Aí eu fui ver, tinha uma mãe que estava sendo atendida naquele dia, que não queria dar a vacina da criança na creche, e foi lá no postinho para brigar com os funcionários que queria que desse um documento, um atestado, para ela levar na creche para provar que não precisava vacinar a criança. Quer dizer, ficou mais de 1 hora na sala de vacinação, e aí eu vi, depois até teve que pessoas ir ajudar lá para segurar a criança, porque a pessoa chorar bastante lá, e se alterando, aí depois eles vieram de volta, se desculpa, mas nós tivemos que um atendimento. Então, assim, acontecem coisas também dentro do atendimento que você tem que ter bom senso. E eu podia ter falado, peraí, né, dado um ovo lá em todo mundo, estou aqui, 1 hora esperando. Então, assim, tudo é muito relativo. Por isso que eu falo que tem que registrar as coisas e denunciar. Só que também tem que ter cuidado, porque a gente vê coisa de pessoas que acham, eu estou pagando teu salário, e mete a carteira na cara da pessoa, mete o celular ali, e acha que, né? Exatamente, e acha que tem direito também de chegar no servidor público e tratar mal também. Não é assim. Então, assim, eu gosto de ser respeitado. Eu respeito, mas eu gosto de ser respeitado. Eu também, eu respeito para ser respeitado. É bem isso. Então, pessoal, vocês que estão aí na saúde, se tiver um mau atendimento, denuncia. É o que a gente pode fazer, é o que o Pedro falou. Eu vou te fazer uma última pergunta do negócio Kaique. Ele está aqui, ele está com 1000 coisas para fazer pra gente, ele está super atrasado. Vamos falar do restaurante do povo que foi feito, que foi um projeto, inclusive, eu estou falando do governo do Kaique porque ele foi vice, e é a pessoa que eu posso entrevistar, tá, gente? Porque o Kaique não está aqui comigo. E o que deu aquele restaurante que ele foi feito? Você ficou no lugar do Kaique, no último ano, você assumiu ali durante meses e você ficou correndo muito atrás para que a coisa acontecesse, para que fosse inaugurado ainda na gestão do Kaique. O que deu aquele restaurante lá? Quantas pessoas almoçam por dia? Ana, como é que está funcionando? Está funcionando muito bem. É uma das melhores obras da gestão do Kaique, eu digo assim, né, da nossa gestão. Foi o restaurante popular. Precisa ampliar o atendimento, tem que ir para outros bairros, né? O Maurício já tem essa demanda para, de repente, estar levando para outros bairros, mas oferece, em média, 500 refeições por dia. 500 é a média de atendimento lá. E uma qualidade muito boa. Eu já fui várias vezes, já almocei lá. Né? E era essa meta que vocês queriam? Já era programado para esse montante. Né? Então, o município, acho que o usuário paga hoje, se não me engano, R$3, e a prefeitura paga uma contrapartida na faixa de R$9. Então, a refeição custa em torno de R$12 para a empresa terceirizada. Mas foi um processo complexo. Aquilo era um programa da Secretaria da Agricultura, que depois passou para a Secretaria de Assistência Social. Aí, os equipamentos que estavam previstos no plano de aplicação primeiro, alguma coisa não era compatível, teve que comprar novamente. Nós tivemos um problema com a caixa d'água lá, não sei se você lembra. Foi construído o prédio e a caixa d'água lá não estava sendo utilizada. Alguém passou lá e deu um tiro. Furou a caixa d'água. E aí ela estava cheia, vazou e acabou entortando. Condenou a caixa d'água. Teve que fazer, não era o recurso de convênio, aí o município teve que bancar e fazer bancar outra caixa. Então acabou atrasando a entrega da obra, o início de funcionamento e tal. Mas hoje eu digo, olha, talvez é o melhor programa hoje do município que o município implantou, o restaurante popular, que tem que ampliar porque é maravilhoso. Ajuda muitas pessoas. É muito bom. E deixa eu te falar, agora eu vou mudar de gestão, agora você é o atual prefeito, tá? Eu tinha muita coisa para falar, mas não vou falar do atual vice-prefeito.
Mas minha pergunta é a seguinte, você ficou tanto tempo trabalhando no lugar do Kaique para ele viajar e fazer as coisas dele, e você assumiu a prefeitura, você já está na vida pública há tanto tempo, não seria o normal você ser o candidato a prefeito, ao invés do Maurício Guerin, o Kaique apoiar você, que é um cara que ficou tão atuante, ficou tanto tempo ali dentro da prefeitura, e no entanto, na hora de colocar um nome, colocou Maurício Guerin e você novamente como vice-prefeito. Isso não tem um pouco de trairagem nesse mundo político, aí, nesse mundo de empantanoso da política? Não deveria ser você? Pela lógica Ana, de trabalho? eu coloquei meu nome à disposição. Sim. Eu me lancei como pré-candidato a prefeito. E o Kaique não apoiou era o vice. meu sonho, tá? Eu acho que era o meu momento, tá? Só que talvez eu possa ter cometido um erro. Eu nunca fui tão marqueteiro, né? Eu nunca fui, né, tão ligado em promover, em divulgar as ações, né? E quando você chega na época da campanha, trabalha-se muito com pesquisa, né? E aí veio aquela situação, o Maurício estava no momento, vamos dizer, político, melhor, porque assim, tinha 3 pré-candidatos mais evidentes, que eram o Maurício Guerin, o Dr. Leônidas e o Pedro Baraldi. Esses eram os 3 nomes naquela época mais em evidência, tá? E aí fez-se pesquisas e o Maurício aparecia numa condição melhor do que nós, né? do que o meu nome. E aí, vamos dizer, o Tião, junto com o Kaique, principalmente o Kaique, né, tomou mais frente desse processo. E daí, vamos bater chapa, né, correndo risco de perder a eleição, aquela situação. E aí achou-se por conveniência que deveria juntar os grupos. Mas você se sentiu traído? Ana, não vou usar esse termo, mas eu fiquei frustrado. Mas ficou magoado? Eu fiquei frustrado, porque eu queria ser o candidato e estava disposto a disputar. Isso é uma realidade, né? Converso abertamente isso com o Maurício, ele sabia dessa minha pretensão, né? E com o Tião, com todo mundo. Mas, né, eu assim, como você falou, eu sou uma pessoa de muita fé e de muita religião, às vezes você tem que pensar que Deus está vendo as coisas e vê o que é melhor. E tem também aquela coisa da música sertaneja, né? Nós que somos de Tamboara gostamos da música sertaneja, que é assim, companheiro é companheiro, filho é filho da puta, né? Então chega uma hora que quando você precisa, você vai ver quem é companheiro. O Kaique é meu amigo, é do nosso grupo político. Nossa! É meu amigo, sim. Eu sei, deve ser amigo, mas assim, você não leva. É a circunstância do momento. Né? E aí era aquele momento. Talvez hoje, não sei se ele tem o mesmo pensamento que tinha um ano atrás. Não sei. Aí é a questão da consciência dele, né, e das pessoas que estavam junto com a gente. Eu, a partir do momento que eu coloquei meu nome e aceitei ser o candidato a vice, eu estou à disposição do Maurício. E é esse o meu combinado com ele agora. Como eu falei para você no início, lá com o Kaique, nós tínhamos um combinado. E qual que é o seu combinado com ele agora? O meu combinado com o Kaique, eu me coloquei à disposição do Maurício para ajudar na gestão. Ponto. Maurício falou, Pedro, o que eu precisar, eu vou te acionar. Beleza. Essa semana mesmo eu fui para Curitiba, teve um evento lá a respeito da abertura da unidade da Santa Casa do Jardim Morumbi. Nós fomos lá discutir um assunto extremamente importante. Estive lá representando o município de Paranavaí. Alguns tempos atrás fui em Curitiba, saiu um veículo novo para a educação, tem que ir lá fazer um evento, representar, fui. Teve um evento em Foz do Iguaçu, encontro, né, do grupo do governo do estado, o Maurício naquela semana precisou ir para Brasília. Ele foi para Brasília, eu fui para Foz do Iguaçu. Tem um evento aqui, uma colação de grau da Unespar, o Maurício tem uma agenda, Pedro, você vai lá. Eu acho que esse é o papel do vice, substituir o prefeito quando precisa. Essa questão de ele me usar internamente ou não lá, é uma prerrogativa dele, né? A gente entende isso. Eu acho que o Maurício vem de uma iniciativa privada, vem de uma empresa particular, ele está acostumado com a maneira de gestão de uma empresa particular e ele está se adaptando agora à vida pública. Né? Ele que vai... Eu vi ele até dançando. Tá bem internet também. Ele está indo nessa linha aí que tem que fazer o marketing para poder ser reeleito. Se manter no poder. E eu estou aqui para falar para o povão. Mas eu sempre fui muito mais... influencers, influencers. Veja se está fazendo o que é bom para a cidade. Se não estiver fazendo o que é bom para a cidade,
Chega na hora de votar, ó, não elejam as pessoas. Não estou falando para não eleger o Maurício não, tá? Ou não eleger Kaique, ou não eleger... Não estou falando isso. Eu estou falando assim, não caiam na conversa de marketing, porque hoje as pessoas estão investindo mais em marketing do que em trabalhar. Então vão trabalhar, vão mostrar serviço e vão mostrar que está sendo feito muitas coisas. E volto aqui em todos os vídeos que eu faço sobre política, volto a convidar o Kaique para conversar comigo, porque eu fiz um programa na primeira gestão dele, foi maravilhoso, a gente se deu super bem. E chamar o Maurício Guerin, que eu passei por 3 assessores do Maurício, quando chegou no quarto, que foi o Kaká, sabe o Kaká? Ele nem me respondeu. E eu conheci o Kaká de anos e anos e anos, mas nem respondeu assim, já é a segunda vez que eu estou perguntando, mas que passa assim, parece que não está nem falando com uma pessoa. Odiei isso, tá? Fica a dica, detestei, Kaká, que você nem olhou para o meu chamado. Kaique também nem olhou, fingiu que não viu. Mas estou falando aqui em vídeo que quero entrevistar vocês, tá bom? Então o convite está sendo feito de novo para vocês falar, no caso do Maurício, o que está acontecendo hoje, como é que ele está sendo na vida pública. E o Kaique, como é que foi, como é que ele está sendo hoje. Então o convite está feito para vocês. Quero agradecer demais você por ter vindo conversar comigo, tá? Tamboarense não nega a raiz, é forte, vem mesmo e eu gosto disso. Muito obrigada por estar aqui. E eu quero, para finalizar, que você fale em uma palavra só, alguma coisa sobre essas pessoas que eu vou te falar agora. Tião Medeiros. Atuante. Kaique. Visionário. Leônidas. Competente. Maurício Guerin. Determinado e ousado. Pedro Baraldi. Gestor. O que você deseja para Paranavaí? Olha, crescimento em todos os aspectos, né? Da população também, tá? Por isso que eu falei, quando eu falei negócio da galeria lá, não é só botar a culpa na prefeitura. Isso que às vezes a gente vê muita cobrança em cima do gestor público e o cidadão não está nem aí com o compromisso dele. É o primeiro que joga o lixo onde não deve, é o primeiro que não limpa o terreno, e é o primeiro que não paga o imposto e quando vai questionar ainda dá de dedo na cara das pessoas. Então assim, cada um tem que fazer o seu papel. Eu sempre fiz a minha parte na gestão pública. Todos os cargos que eu ocupei, eu exerci e fui atuante. Isso eu desafio qualquer um a provar o contrário. Tá? E não tenho medo de enfrentar as dificuldades da gestão pública. Então, ser ousado, determinado, confiança, empatia, humildade. Né? Político não precisa ser soberbo. Mas normalmente soberbos estão ganhando. É por isso. Vou te dizer, por isso que às vezes não foi indicado. Normalmente, o negócio mas... E aí você acaba ganhando. Tá, mas assim, continue firme, você é um cara honesto, um cara do bem, um cara trabalhador, a gente conhece. Deus, sou tamboarense, conheço você. Pode dizer para Paranavaí que esse cara aqui é um cara bom, um cara que trabalha bastante. Tomara que se um dia ele vir a ser candidato a prefeito, vocês dêem uma chance a ele e tomara que quando você for prefeito, você seja você prefeito, não deixe que outras pessoas mandem no seu mandato. Questão uma coisa também que é muito ruim, gente, é você votar numa pessoa e ela ficar fazendo o que outras pessoas que já foram, quem foi, que bom, parabéns, mas agora sou eu. Bater no peito e falar, eu é que vou fazer gestão. Tomara que, se um dia você for candidato e o que o povo acha que deve colocar você como gestor, que você realmente administre Paranavaí com a sua visão, veja o que a população quer, veja o que o povão quer, com a sua educação, com a sua diplomacia, respeitando todas as pessoas, exigindo respeito também, mas fazendo uma gestão sua, de uma pessoa sua, que pode até ouvir uma outra pessoa, mas que faça pelo que você acredita, porque quando a gente vota em uma pessoa, a gente está acreditando que ela vai ser diferente, que ela não vai ser igual. Mesmo você dizendo que apoiou tudo que o Kaique fez, que gostou de tudo que ele fez, que eu esperava que você quisesse fazer algumas coisas diferenciadas, mas ainda assim,
Eu espero que é muito pouco você... tempo, Ana, não dá para generalizar. Eu Então, vou conversar com você de novo. Então, Conversar se comigo for de para novo? ver questões específicas, a gente, claro que nem tudo que o Kaique fez eu bati a palma. Claro que tinha coisa que eu poderia fazer diferente. Mas assim... Então, no próximo programa que a gente tiver, a pauta vai ser o que você faria diferente se Paranavaí te der um voto de confiança, o que você vai fazer para Paranavaí? Vou eu aqui fazer um marketing que você pode até agora estar falando, que menina mais nojenta, mas na verdade eu estou te dando uma chance, porque você que não é um cara marqueteiro, não gosta de estar nas redes sociais, estou te dando uma chance de mostrar para as pessoas como que você poderia fazer melhor por Paranavaí. Já que você é um gestor tão competente, um cara, um professor, um cara que tem um escritório de contabilidade, um cara que está na vida pública há mais de 25 anos, um cara comprometido com o povo, que gosta de receber o povo, que gosta de ser educado, mas que não está em redes sociais ativo e não vai ser um influencer. Então, eu, como estou fazendo agora programas e estou mostrando para as pessoas várias pessoas do mundo político, vou novamente conversar com o Pedro Baraldi para mostrar para vocês mais um pouquinho desse cara, e vou fazer isso não é porque ele está falando nada para mim, não, porque eu quero. Eu quero que Paranavaí conheça várias pessoas. E além do Pedro, eu vou conversar com muitas outras pessoas aqui dentro da cidade para que vocês conheçam outras pessoas e parem de ser os mesmos nomes de sempre, tá? Porque isso chama-se manipulação, e Paranavaí é uma cidade muito inteligente para se deixar ficar sempre com o mesmo grupinho, a mesma pessoa. Eu tiro aqui, eu ponho uma pecinha, eu ponho outra, eu coloco. E assim, o povo ser joguete na mão das pessoas. Não vamos ser joguete na mão de ninguém, vamos aprender a conhecer as pessoas e gostar das pessoas pelo que elas fazem por nós. Então, gente, muito obrigada por assistir mais um Cafezinho com a Ana Lazzarini. Obrigada, Pedro. Tudo de bom. E já tá sem açúcar. Da próxima vez eu vou experimentar antes de pedir o meu com açúcar. E já ficamos aqui pré-estabelecido que nós vamos ter uma outra conversa? Agora eu vou viajar uns dias aí, né? Senão as pessoas vão te ver toda hora. Mas não, a gente... Você falou eu faço uma comparação da comunicação com a política, né? A política usada para o bem, ótimo, e a comunicação também. Eu espero que eu esteja usando para o bem. Então... Mas eu falo de uma forma muito direta, eu falo de uma forma para o povão, para que todas as pessoas ouçam, entendam também. Então, gente, eu estou tentando fazer o meu melhor para que todas as cidades acabam conhecendo os candidatos e pessoas que podem até vir a ser candidatos, que são ótimas pessoas, ótimos administradores, mas que não são influencers, tá? Então, obrigada por nos assistir. Beijo e até o nosso próximo Café com a Ana. Tchau, gente!